John Bogle é conhecido como o pai do investimento passivo ou indexado, criando o primeiro fundo de investimento que permitiu aos investidores individuais indexarem-se ao índice S&P 500, pagando comissões baixas pela primeira vez e evitando que os indivíduos fossem vítimas de fundos de gestão com falsas expectativas e altas comissões que levaram as pessoas ao fracasso em seus investimentos em ações e no mercado de ações. Embora Bogle tenha falecido em 2019, sua empresa The Vanguard Group, suas estratégias e lições de investimento estão hoje entre as mais importantes no mundo dos investimentos. Seu legado está em suas principais obras, entre as quais se destacam o livrinho Para Investir com Bom Senso, e Como Investir em Fundos de Investimento com Bom Senso. Esta é a história e os princípios de investimento do fundador da Vanguard e dos fundos de índice de investimento passivo e fundos negociados em bolsa ou ETFs. John Clifton Bogle, mais conhecido como Jack Bogle, nasceu em 1929 na cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Sua família passou por uma situação econômica complexa porque perdeu todos os seus bens na Grande Depressão que ocorreu nos Estados Unidos coincidentemente no ano de seu nascimento. Seu pai teve sérios problemas com o consumo de álcool, o que levou à separação de seus pais quando ele era criança. Ele frequentou a Blair Academy quando criança e, apesar dos problemas familiares, quando criança Bogle mostrou talento para matemática e raciocínio numérico. Devido aos seus excelentes resultados acadêmicos, o jovem Bogle foi aceite na conceituada Universidade de Princeton, onde se formou economista em 1951, com uma tese meritória graças à sua investigação na área de investimentos e fundos de investimento, onde conseguiu demonstrar como a maioria dos gestores de investimentos não consegue superar o desempenho do mercado, ou seja, o desempenho do índice S&P 500. Bogle demonstrou como, devido aos custos de taxas de administração, impostos e outros encargos do investimento ativo em fundos, os retornos são inferiores aos do índice S&P 500. Esta tese ainda é válida hoje, porque ao analisar os relatórios da Morningstar nos últimos anos, com horizontes de tempo longos, em média a gestão passiva tem um desempenho melhor do que os fundos geridos ativamente. Seu primeiro trabalho foi na gestora do Wellington Fund, onde devido aos excelentes resultados conseguiu ascender até chegar ao cargo de subgerente em 1955, onde conseguiu ter capacidade e autonomia para estabelecer a estratégia do gestor, estruturando totalmente um fundo novo. Posteriormente, sua promoção continuou, chegando ao cargo de diretor da empresa. Embora inicialmente os resultados de sua gestão tenham sido bastante bons, a decisão de realizar uma fusão empresarial o levou a um de seus maiores fracassos, que até o levou a ser afastado. Ponto do Conselho de Administração. Embora ocupasse cargo de diretor de fundos, mas sem autonomia para administrar as carteiras. Esse fracasso viria a ser o seu maior sucesso, pois a impossibilidade de gerir os fundos levou a procurar uma solução onde não fosse necessário um gestor de fundos. A sua proposta de um fundo não gerido seria um ponto de viragem em toda a indústria de fundos de investimento. Em 1974, Bogle fundou a lendária empresa The Vanguard Group, que ao longo dos anos se tornaria uma das empresas de investimento mais importantes do mundo. Foi em 1976, quando, fruto dos fracassos do passado, Bogle estruturou o primeiro fundo de investimento que não teria gestão ativa, ou seja, não teria um grupo de gestores que definisse os ativos e ações que deveriam ser comprado ou vendido. O fundo se chamava Vanguard 500 Index Fund e foi o primeiro fundo de índice da história onde qualquer pessoa poderia investir recursos. O conceito que hoje parece muito simples era ter um fundo que replicasse o comportamento e a composição do índice S&P 500, que reúne as 500 empresas mais importantes listadas nas bolsas de valores dos Estados Unidos. No seu lançamento conseguiu angariar 11 milhões de dólares, mas em 2022 o fundo tinha ativos de 709 mil milhões de dólares. O papel dos gestores de fundos era marginal, uma vez que não seria necessária uma equipe de especialistas, mas sim profissionais que executassem uma tarefa operacional, o que permite uma redução de custos e menor pagamento de comissões pelos clientes. Além disso, minimiza o risco de erro humano e conflitos de interesse na gestão de fundos. Além disso, os clientes da empresa Vanguard passariam a ser acionistas, uma vez que os fundos de índice adquirem a totalidade das ações da empresa. Os principais elementos da estratégia e filosofia de investimento de John Bogle são os seguintes.
Primeiro, superar o mercado é extremamente difícil. Bogle acredita que superar o mercado, ou seja, conseguir um retorno melhor que o índice S&P 500, que é de 10% ao ano em média, é bastante difícil no longo prazo. Pois bem, ao analisar o retorno médio dos investidores individuais, o retorno está estatisticamente entre 3% e 5% ao ano, mesmo em alguns casos com perdas significativas. São poucos os gestores, a maioria deles profissionais altamente experientes, que conseguem superar o índice de forma sustentada durante longos períodos de tempo. Mesmo a grande maioria dos fundos de investimento geridos ativamente, geridos por especialistas, não consegue superar o índice S&P 500. Bogle afirmou que tentar superar o mercado tornou-se um jogo de perdedor e manter posições de longo prazo em fundos de índice S&P 500 era um jogo de vencedor. Portanto, o cidadão comum deve buscar uma estratégia simples como a melhor decisão de investimento, que para a grande maioria é investir em um fundo de índice ao índice S&P 500, com as comissões mais baixas do mercado e sustentar seus investimentos no longo prazo. Pois bem, permite investir nas melhores empresas, aproveitando as oportunidades, sem a necessidade de tomar decisões sobre as empresas em que investir, uma vez que não sabemos como o mercado irá evoluir nos próximos anos e quais empresas serão os melhores desempenhos. Uma das frases famosas de Bogle a esse respeito foi o "não procure a agulha no palheiro, apenas compre o palheiro". Ou seja, não era necessário que um investidor iniciante se desgastasse procurando as melhores ações para investir, com grande probabilidade de errar. Era melhor investir num fundo de índice, que para Bogle era o palheiro onde se investia passivamente nas melhores empresas sem ser especialista em selecionar ações de diferentes empresas. Para John Bogle, no longo prazo o mercado é eficiente. Bogle explicou ainda que embora investir em títulos reduzisse o risco, no longo prazo era melhor focar em ações porque o seu retorno é melhor, em média 10% ao ano, e para reduzir o risco de investir em ações a estratégia é projetar investimento por longos períodos de tempo, pois aos 20 anos a probabilidade histórica de obter retorno investindo no índice S&P 500 é de 100%. Em alguns casos, é aconselhável investir em obrigações para ter uma espécie de seguro contra quedas de mercado de curto prazo, permitindo também diversificar as carteiras de investimento. Segundo, custos de gestão como fator relevante. Os fundos ativos possuem comissões elevadas para seus clientes, em alguns casos superiores a 2% ao ano, o que afeta negativamente os resultados do fundo e, portanto, dos investidores. Isto implica que os investidores individuais pagam demasiados recursos em taxas, em fundos que raramente superam o desempenho do índice S&P 500. Pelo contrário, um fundo de índice permite economia no pagamento de comissões, além de geralmente ter melhor desempenho no longo prazo. O fundo de índice pode ter comissão de apenas 0,05%, bem abaixo das comissões dos fundos ativos, que em alguns casos são superiores a 2%. Se um investidor privado for indexado, devido à economia de custos no pagamento da administração e ao retorno médio de 10%, ele consegue se beneficiar de juros compostos, obtendo excelentes retornos no longo prazo. Tendo em conta os retornos médios num período de 50 anos com $1 investido, um ganho de $10 seria alcançado num fundo gerido ativamente, enquanto num fundo passivo ou de índice o ganho seria de $30, um desempenho superior em 3 vezes em favor de fundos passivos ou de índice. Terceiro, a gestão passiva é a melhor alternativa para investidores individuais. Tendo em conta a redução dos custos no pagamento de comissões e o melhor desempenho a longo prazo, a gestão passiva é uma excelente opção para o cidadão comum que pretende investir em ações. Os fundos de índice e ETFs ou fundos negociados em bolsa permitem-lhe aceder a retornos sustentados muito bons de uma forma simples e eficiente. Bogle propõe que todo investidor selecione fundos com baixos custos de gestão, levando em consideração que os retornos passados dos fundos não são garantia de retornos futuros. Também é importante ter muita cautela com gestores que tiveram bons resultados no passado, pois os retornos alcançados não garantem que continuarão a vencer o mercado no futuro. Outro elemento a ter em conta é evitar investir num número excessivo de fundos, procurando antes manter investimentos de longo prazo, conceito conhecido como buy and hold, que significa comprar e esperar que os investimentos amadureçam, sem ser afetado pelas emoções. Ponto característica do ser humano, nem pelos ruídos de curto prazo do mercado e da mídia,
que levam algumas pessoas ao pânico e liquidam suas posições em alguns casos com prejuízos. Quarto, avaliar com precisão os retornos dos fundos e investimentos. Bogle mostra como os investidores muitas vezes têm uma janela bastante estreita para observar os resultados de um fundo, uma vez que em alguns casos os retornos alcançados pelos gestores são revistos em apenas 6 ou 12 meses, muitas vezes em mercados altistas. Mas um investidor inteligente deve considerar os retornos durante períodos de tempo mais longos, tanto no crescimento econômico como nos ciclos econômicos de recessão. Em particular, os investidores devem prestar especial atenção à observação dos resultados obtidos em mercados baixistas, uma vez que é nestes períodos que é mais difícil obter bons resultados. Um dos problemas na hora de selecionar um fundo é que em alguns casos, quando há bons resultados, os fundos crescem muito e é possível que devido ao seu tamanho seja mais difícil para eles encontrarem boas ideias de investimento no futuro, fazendo com que os retornos sejam desiguais são os esperados. Quinto, o tempo é fator fundamental para alcançar bons resultados nos investimentos. É fundamental que o investidor privado procure começar a investir o mais rapidamente possível, pois para beneficiar dos juros compostos a passagem do tempo e o investimento a longo prazo são alguns dos fatores mais relevantes para obter bons rendimentos. Nos gráficos a seguir podemos ver como se o tempo investido no mercado aumenta, os lucros aumentam exponencialmente, e grande parte do capital acumulado se deve aos benefícios devido ao efeito do tempo investido. Da mesma forma, Bogle explicou como o tempo é outro fator-chave para reduzir o risco nos investimentos, pois quanto maior o prazo de um investimento, menor o risco de perdas, já que as volatilidades são geralmente de curto ou médio prazo e o mercado e o S&P 500 de longo prazo índice tem tendência ascendente. Quanto mais longo prazo for o investimento, maior será a probabilidade de atingir o retorno médio do índice S&P 500 de 10% ao ano. Bogle considerou o tempo um elemento que permitiu diferenciar entre investimento e especulação. Pois bem, o investimento foi procurar participação a longo prazo em diferentes empresas, tentando estimar o seu valor intrínseco. Pelo contrário, a especulação procurou obter benefícios a curto prazo das quedas e subidas dos mercados, sem ter em conta os aspectos fundamentais das empresas. Um dos postulados de Bogle em relação à gestão do tempo nos investimentos era: o tempo é seu amigo, os impulsos são seus inimigos. Com isso, ficou claro como o componente controle emocional é um fator determinante, pois se uma pessoa não aguenta uma perda de 20% na bolsa, não deve investir em ações da bolsa. É preciso ter expectativas racionais porque, em alguns casos, a recuperação do mercado demoram apenas alguns meses, mas noutros casos pode até durar alguns anos. Isto implica que apenas os recursos que não serão necessários durante os próximos 5 anos devem ser investidos em ações. Em relação ao tempo, Bogle afirmou ainda que, se fossem feitos aportes regulares, investindo continuamente e periodicamente, era possível atingir um desempenho médio, concentrando-se no longo prazo, evitando ruídos e distrações de curto prazo. Sexto, a importância de decisões corretas de investimento. Bogle explica como um fator a levar em conta para melhorar os resultados dos investimentos é levar em consideração a questão do pagamento de impostos, já que alguns investidores não dão muita importância a esse aspecto, mas é importante ter em mente que na hora de vender posições, dependendo de acordo com as leis atuais, uma parte importante dos lucros deve ser destinada ao pagamento de impostos. Portanto, quando um investidor realiza operações frequentes de compra e venda de ações, deve considerar cuidadosamente se o pagamento de impostos pode afetar os retornos esperados. Por outro lado, John Bogle afirmou que a indústria de fundos de investimento tornou-se mais uma indústria de entretenimento, onde as empresas de fundos muitas vezes aproveitam a falta de conhecimento dos investidores individuais para prometer retornos que não são possíveis e cobrar esses custos de administração exagerados. Ou, em alguns casos, ocultar encargos em comissões e custos administrativos. Em alguns casos, os fundos não buscam recompensar os clientes, mas sim garantir recursos para pagar altos salários de diretores e gerentes, recursos estes provenientes das comissões pagas pelos clientes. Bogle explica ainda a importância de gerir as emoções por parte dos investidores, uma vez que o aumento da cobertura da internet permite aos investidores ter maior acesso a diversos produtos intermediários de investimento, mas por outro lado oferece maior tentação de cometer erros, uma vez que existe
A possibilidade de realizar operações com um imediatismo que não permite a análise das operações realizadas. Em alguns casos, alguns investidores podem realizar operações visando lucros rápidos, operando emocionalmente, o que pode levar a perdas sucessivas, tentando antes obter libertações de dopamina semelhantes às dos jogadores de jogo. Sétimo, a estratégia para investidores iniciantes. Para investidores iniciantes, Bogle propõe que você invista inicialmente dinheiro virtual e se treine, para depois fazer investimentos com dinheiro real. Ao mesmo tempo, procure corretoras registradas e regulamentadas por entidades reconhecidas em países com instituições sólidas, além de conseguir comissões baixas nos fundos em que investem, e procure intermediários ou corretoras que ofereçam um bom número de alternativas em os mercados financeiros. Na descrição do vídeo você encontra o link do melhor curso para aprender análise técnica e fundamental para investir em ações. Há também o link para a melhor plataforma de compra de ações da Bolsa, regulamentada nos Estados Unidos. E por último, se você quiser nos apoiar, existe a conta Patreon para que você possa nos apoiar na criação de mais conteúdo.